Título 8 da Ordem Social. Capítulo 1 Disposição Geral. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Base o primado do trabalho e objetivo o bem-estar e a justiça social. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. Capítulo 2 da Seguridade Social. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, são 3 áreas: saúde, previdência e assistência social. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio, diversidade na base de financiamento, identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservando o caráter contributivo da previdência social. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregados, dos aposentados e do governo, nos órgãos colegiados. Caráter democrático e descentralizado, mediante gestão quadripartite. A gestão é quadripartite, com participação de trabalhador, empregador, aposentado e o governo. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais: do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidentes sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Vai pagar mesmo se a pessoa física que preste serviço não possui vínculo empregatício. A receita ou o faturamento e também sobre o lucro. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, a alíquota pode ser progressiva de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidir na contribuição sobre a aposentadoria e sobre pensão concedida pelo regime geral de previdência, ou seja, não vai incidir sobre a aposentadoria e pensão concedida em regime geral de previdência social. Sobre a receita de concursos de prognósticos, do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. A Seguridade Social, então, será financiada por toda a sociedade, sendo que, pelo empregador, ele vai pagar sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, ainda que o prestador de serviço não possua vínculo empregatício com ele. Vai pagar sobre a receita ou sobre o faturamento e também sobre o lucro. Já o trabalhador e os demais segurados da Previdência Social vão fazer o pagamento, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor de salário, porém não incidirá a contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. As contribuições sociais também incidirão sobre as receitas de concursos de prognósticos, do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos,
não integrando o orçamento da União. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Cada área vai gerir os seus recursos. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e expansão da Seguridade Social. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei, princípio da noventena, que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, terceiro B. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendem às exigências estabelecidas em lei. São isentas, não pagam contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências da lei. O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rural e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus ao benefício nos termos da lei. As contribuições sociais, previstas no inciso 1 do caput deste artigo, poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva da mão de obra, de porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas B e C do inciso 1 do caput. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos Estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. São vedadas a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses. São vedadas a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses. E na forma da lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea A do inciso 1 e inciso 2 do caput. São vedadas a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses e, na forma da lei complementar, a remissão e as anistias das contribuições sociais de que tratam a alínea A do inciso 1 e 2 do caput. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1, B e 4 do caput serão não cumulativas. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Seção 2. Da saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização com direção única em cada esfera do governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, participação da comunidade. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, com recursos do Orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. No caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159, inciso 1, alínea A e inciso 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. No caso dos municípios e do Distrito Federal, o produto de arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1, alínea B, parágrafo 3º. Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá. Lei complementar, que será reavaliada pelo menos 5 anos, estabelecerá os percentuais de que tratam os incisos 2 e 3 do parágrafo 2º, os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e dos Estados destinados aos seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para cumprimento do referido piso salarial. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 41 e no parágrafo 4º do artigo 169, o servidor que exerça funções equivalentes às de agentes comunitários de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União e cabe aos Estados, Distrito Federal e municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somando os seus vencimentos, adicional de insalubridade. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para pagamento do vencimento de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal. Lei Federal instituirá pisos salariais profissionais para o enfermeiro,
técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o parágrafo 12 deste artigo, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreira quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional. Compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviço contratualizados que atendam no mínimo 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o parágrafo 12 deste artigo. Os recursos federais destinados ao pagamento de assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam no mínimo 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o parágrafo 12 deste artigo, serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar no Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, contrato de direito público ou convênio, contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, preferência das entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência de saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Seção 3 da Previdência Social. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de previdência social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º. É vedada a adoção dos requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada nos termos de lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos, de regra geral, para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados, com deficiência previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior a um salário mínimo. Não pode menos de um salário mínimo. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefícios serão devidamente atualizados na forma da lei.
É assegurado o reajuste dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real conforme critérios definidos em lei. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo a pessoa participante de regime próprio de previdência. Não pode a pessoa participante de regime próprio de previdência se filiar ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo. Ou é um ou é outro. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social nos termos da lei, obedecidas às seguintes condições: 65 anos de idade se homem, 62 anos de idade se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição. 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluindo o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. O requisito de idade a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º será reduzido de 5 anos para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si observada a compensação financeira de acordo com critérios estabelecidos em lei. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os artigos 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição do regime geral de previdência social ao regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeitos de contribuição previdenciária e, consequente, repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que encontram em situações de informalidade e aqueles sem renda própria, que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o parágrafo 12º terá valor de um salário mínimo. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade máxima, de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei. O regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. A lei complementar de que trata este artigo assegurará aos participantes de plano de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes nos termos da lei. É vedado o aporte de recursos a entidades de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação da qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Lei complementar disciplinará
a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou município, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas, direta ou indiretamente, e quando patrocinadores de planos de benefícios previdenciários e as entidades de previdência complementar. A lei complementar de que trata o parágrafo 4º aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviço público, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar. Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o parágrafo 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Seção 4. Da assistência social. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei, a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recurso do orçamento da Seguridade Social, previstas no artigo 195, além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidade, beneficentes e de assistência social. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal em cargos sociais, serviço da dívida, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiadas. Capítulo 3. Da Educação, da Cultura e do Desporto. Seção 1. Da Educação. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos às redes públicas, a gestão democrática do ensino público na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública, nos termos da lei federal, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. É facultado. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica,
obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso à idade própria. Progressiva universalização do ensino médio gratuito, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Educação infantil em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade, creche e pré-escola, até 5 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação científica, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: precisa cumprir as normas gerais de educação nacional, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e sociais aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asseguradas comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e a dos territórios, financiará as instituições de ensino público federal e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e municípios. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação retributiva em relação às suas escolas. O padrão mínimo de qualidade de que trata o parágrafo 1º deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, pactuados em regime de colaboração de forma disposta em lei complementar conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os Estados, Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo, de receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, inciso 7º, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.
A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. As cotas estaduais e municipais de arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. É vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos parágrafos 5º e 6º deste artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2 do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriormente praticadas. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação, de controle de despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 dessa Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. A distribuição dos recursos de responsabilidade entre o Distrito Federal, os estados e os municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento de educação básica e de valorização dos profissionais de educação de natureza contábil. Os fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 155, o inciso 2 do caput do 157, os incisos 2, 3 e 4 do caput do 158 e as alíneas A e B do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 desta Constituição. Os recursos referidos no inciso 2 do caput deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades de educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na linha A do inciso 10 do caput e no parágrafo 2º deste artigo. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 caput deste artigo. Volta, não fica longe. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma: 10 pontos percentuais no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, nos termos do inciso 3º do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. No mínimo 10,5 décimos pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno referido no inciso 6º do caput deste artigo não alcançar o mínimo definido nacional. 2,5 décimos pontos percentuais das redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem a evolução de indicadores a serem definidos do atendimento e melhoria da aprendizagem com educação das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. O valor anual total por aluno será calculado na forma de lei de que trata o inciso 10 do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observados o disposto no parágrafo 1º e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3º do caput deste artigo. Os recursos de que tratam os incisos 2 e 4 do caput deste artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecidos no artigo 212 desta Constituição suportará no máximo 30% de complementação da União, considerando para fins deste inciso os valores previstos no inciso 5 do caput deste artigo. O disposto no caput do artigo 160 dessa Constituição aplica-se aos recursos referidos
nos incisos 2 e 4 do caput deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput e no parágrafo 1º do artigo 208 e as metas pertencentes do Plano Nacional de Educação nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição sobre a organização dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferentes e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração de jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observadas as respectivas especialidades e os insumos necessários para a garantia de qualidade. A forma do cálculo decorrente do inciso 3º do caput deste artigo e o referido no inciso 6º do caput deste artigo. A forma de cálculo para a distribuição prevista na linha C do inciso 5 do caput deste artigo, a transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo, assegurada a criação, a autonomia e a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. A lei também disporá sobre o conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte do órgão responsável dos efeitos redistributivos da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. Proporção não inferior a 70%. Deverá ser respeitada também a proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1 do caput deste artigo, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso 5 do caput deste artigo, será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica com efetivo exercício observado em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5 do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% para despesas de capital. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública. A utilização de recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 dessa Constituição para a complementação da união do Fundeb, referida no inciso 5 caput deste artigo, é vedada. O cálculo do VAT, referido no inciso 6 do caput deste artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2 do caput deste artigo, pelo menos os seguintes disponibilidades: receitas de estados, do Distrito Federal e municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrantes dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo, cotas estaduais e municipais de arrecadação de salário e educação, do que trata o parágrafo 6º do artigo 212 desta Constituição, complementação da União transferida a estados, ao Distrito Federal, aos municípios nos termos da linha A, inciso 5 do caput deste artigo. Além das ponderações previstas na linha A do inciso 10 do caput deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Tá acabando. Serão destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha B do inciso 5 do caput deste artigo na forma da lei. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas definidas em lei que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudos para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. A lei estabelecerá Plano Nacional de Educação de duração decenal,
com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria de qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção de produto interno bruto. Seção 2 da Cultura. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afrodescendentes e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significância para os diferentes segmentos étnicos nacionais. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura de duração plurianual, visando o desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzem à defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e difusão dos bens culturais, formação de pessoal qualificado para a gestão de cultura em suas múltiplas dimensões, democratização do acesso aos bens de cultura, valorização da diversidade étnica e regional. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identificação, ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, de modo de criar, fazer e viver, as ações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos deles necessitem. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular o Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação destes recursos no pagamento de despesas com pessoal, encargos sociais, serviço da dívida, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios: diversidade das expansões culturais, universalização de acesso aos bens e serviços culturais, fomento à produção, difusão e circulação dos conhecimentos e bens culturais. Cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural, integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas, complementariedade dos papéis dos agentes culturais, transversalidade das políticas culturais, autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil, transparência e compartilhamento das informações, democratização dos processos decisórios com participação e controle social, descentralização articulada e pactuada de gestão dos recursos e das ações, ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura nas respectivas esferas da Federação.
órgãos gestores da cultura, conselhos da política cultural, conferências de cultura, comissões intergestores, planos de cultura, sistemas de financiamento à cultura, sistemas de informações e indicadores culturais, programas de formação na área da cultura e sistemas setoriais de cultura. Lei Federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. Seção 3 do Desporto. Seção 3 do Desporto. É vedado. Seção 3 do Desporto. É dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, com direitos de cada um observados. O Estado deve fomentar práticas desportivas formais e não formais, devendo ser observado a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para do desporto de alto rendimento, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional, a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva regulamentada em lei. A Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias contados da instauração do processo para proferir decisão final. O poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Capítulo 4 da Ciência, Tecnologia e Inovação. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio de apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e comunicações especiais de trabalho. A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, em criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação dos ganhos econômicos resultantes de produtividade de seu trabalho. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas do governo. O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país nos termos de lei federal. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação das empresas, bem como dos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores e independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicas e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário na forma da lei.
O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto público quanto privado, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Lei Federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI. Os estados, Distrito Federal e os municípios legislarão concorrentemente sobre sua peculiaridade. Capítulo 5 da Comunicação Social. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, 4, 5, 10, 13 e 14. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Compete à lei federal regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada, estabelecer os meios legais que garantam a pessoas e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o dispositivo do artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. A propaganda comercial do tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 2 do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes do seu uso. Os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão os seguintes princípios: preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação, regionalização da produção cultural, artística e jornalística conforme percentuais estabelecidos em lei, respeito aos valores étnicos e sociais da pessoa e da família. A propriedade da empresa jornalística e de radiodifusão sonoras e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direto ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, em qualquer meio de comunicação social. Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação de serviço, deverão observar os princípios enunciados no artigo 221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. A lei disciplinará a participação do capital estrangeiro nas empresas de que trata o parágrafo 1º. As alterações de controle societário das empresas de que trata o parágrafo 1º serão comunicadas ao Congresso Nacional. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementariedade dos sistemas privado, público e estadual. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização. O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo de 60... O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do artigo 64, parágrafo 2º, parágrafo 4º, a contar do recebimento da mensagem. A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de no mínimo 2/5 do Congresso Nacional em votação nominal.
o ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos após deliberação do Congresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores. O cancelamento da concessão ou permissão antes de vencido o prazo depende de decisão judicial. O prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para emissoras de rádio e de 15 para as de televisão. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social na forma da lei. Capítulo 6 do Meio Ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade deste direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético, definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade ao estudo prévio de impacto ambiental. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem riscos à vida, à qualidade de vida e o meio ambiente. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final, na forma da lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior a incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam a linha B do inciso 1 e o inciso 4º do caput do artigo 195 e o artigo 239 e ao imposto que se refere o inciso 2 do caput do artigo 155 dessa Constituição. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado. Quem explora recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com uma solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal, Mato Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderá ser instaladas. Para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 dessa Constituição, registradas como bem de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Deve ser regulamentada por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Capítulo 7 da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. A família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento é civil e gratuita. A celebração,
O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. O planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, ao respeito, liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde de criança, adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: aplicação de percentual de recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil, criação de programas de prevenção e atendimento especializado para pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso dos bens e serviços coletivos com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: idade mínima de 14 anos para a admissão do trabalho, observado o disposto no artigo 7º, inciso 33, garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola, garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade de relações processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica, obediência aos princípios da brevidade, excepcionalmente e obediência aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, por tempo da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual de crianças e do adolescente. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei e estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibida qualquer designação discriminatória relativa à filiação. No atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se-á em consideração o disposto no artigo 204. A lei estabelecerá o Estatuto da Juventude, destinado a regulamentar os direitos dos jovens, o Plano Nacional de Juventude de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas de legislação especial. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Aos maiores de
65 anos é garantida a gratuidade nos transportes coletivos urbanos. Maiores de 65 anos, transporte coletivo urbano gratuito. Capítulo 8 dos Índios. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo os seus usos e costumes e tradições. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos nela existentes. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluindo os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra na forma da lei. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendo do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantindo em qualquer hipótese o retorno imediato logo após cesse o risco. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção, direito e São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio, a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção, direito à indenização ou ações contra a União, salvo na forma da lei, quando as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Não se aplica às terras indígenas o disposto no artigo 174, parágrafo 3º e 4º. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. A intervenção do Ministério Público é obrigatória.